Boa tarde, amores, tudo bem? Vamos para a nossa aula hoje de língua portuguesa. Então, vamos lá. Vocês vão pegar o livrinho didático e colocar na página 60. A página 60, nós vamos trabalhar com G e o GU. Palavras com G e palavras com GU. Na questão 19, leia as palavras a seguir e organize-as no quadro abaixo. Então, vocês vão ler essas palavrinhas e vão organizar. As palavras que terminam com G, U, E vão ficar nessa primeira coluna. G, U, I, palavras escritas com GA, palavras escritas com GO, palavras escritas com GU. Vocês vão fazer, tá? Aí pausa o vídeo e depois você confere junto com o meu aqui, que já está com o gabarito, para saber se está certinho, tá? Mas você tem que tentar fazer o seu primeiro, não pode copiar direto a resposta aqui. Faz, e aí depois você confere. Na questão 20, diz assim, leia em voz alta, as palavras caranguejo e pitangui. Caranguejo, pitangui. Nessa leitura de voz alta que você fez, você pronunciou a letra U? Você falou caranguejo ou você falou pitangui? Se você falou caranguejo, você pronunciou a letra U. Agora, se você falou caranguejo, você não pronunciou a letra U. Aí você vai marcar se você pronunciou ou não. Depois você vai ler as seguintes palavras na questão 21. Gula e cogumelo. Você pronunciou a letra U? Aqui já é diferente. Você pronunciou gula, cogumelo. Aqui sim você pronunciou. Em palavras como gula, a letra U é pronunciada. Já palavras como guitarra e caranguejo, a letra U não é pronunciada. Ok? A página 60. Página 61. Com base no texto que você leu sobre a Antártica, faça uma breve pesquisa sobre essa região. Onde ela fica? Que tipo de animais podem ser encontrados lá? Com que tipo de transporte é possível chegar lá? Registre no seu caderno. No livro não tem espaço suficiente, então você vai registrar no caderno. Põe na página 61, atividade 1. Nós lemos em sala de aula um textinho, né, que falava da viagem das irmãs até a Antártica junto com os familiares. E aí vocês vão pesquisar sobre essa região. E vocês vão colocar. Não são textos grandes, tá? Faça de forma bem resumida. A Antártica fica na região tal. Os animais que podemos encontrar lá são os animais tal. E o tipo de transporte que é possível chegar lá é o transporte tal. Bem sucinto, nada de questão. Ok? Questão 2. As frases a seguir foram extraídas do relato das irmãs Klink. Circule os sinais de pontuação usados em cada uma delas. Depois explique a função desses sinais em cada frase. Então, a letra A tem assim. Todo lugar é especial e interessante para se começar uma história. Ponto. Final. Acabou a história. Esta começa no quarto. Ponto. Acabou a história. Quando eu utilizo esse ponto final, eu estou encerrando uma frase. Então, você vai circular aí o ponto final e você vai dizer na letra A. Esse sinal você utiliza quando termina uma frase. Então, você vai escrever. O ponto final serve para encerrar a frase. O nome já diz, é ponto final. Então, você finalizou sua frase. Na letra B, o que vocês vão fazer lá? Qual é o ponto que tem aí? O ponto de interrogação, que é aquela minhoquinha com pontinho embaixo. Então, esse ponto de interrogação, ele serve para interrogar, ele serve para fazer uma pergunta. Então, toda vez que você vai fazer uma pergunta, você precisa utilizar o ponto de interrogação. Está interrogando, perguntando. Então, vocês vão circular e dizer. O ponto de interrogação serve para indicar uma pergunta. Ok? Letra C. E não são poucas coisas. Qual é o ponto que encontramos aí? É o ponto de exclamação. Você está exclamando uma frase, você está enfatizando uma frase. Bom dia, boa tarde. Quando você enfatiza uma
frase, quando você está exclamando uma frase, você utiliza o ponto de exclamação. Então, você vai circular o de exclamação e vai dizer que você utiliza ele quando você quer dar uma ênfase à frase, ok? Na questão 3, releia o texto das irmãs Klink, apresentado na atividade 2 da seção Os Segredos do Texto. Cada palavra apresenta uma ideia. Você consegue identificar e resumir cada parágrafo em uma palavra? Liste a quantidade de parágrafos em seu caderno e para cada um deles escreva uma palavra que resume o que está sendo apresentado. Essas questões nós fizemos já, eu tinha pedido para fazer em casa, só que não deu tempo de corrigir. Então agora eu vou explicar que algumas crianças tiveram dificuldade em fazer. São vários parágrafos. O primeiro parágrafo falou sobre o quê? Eu até cheguei a explicar para algumas crianças. O primeiro parágrafo está falando sobre a viagem. Então, vai colocar lá a viagem. O segundo parágrafo está falando sobre o meio de transporte que eles vão utilizar. Então, segundo parágrafo, meio de transporte. Bem assim, você vai ver quantos parágrafos tem e vai escrever uma palavra para cada parágrafo. Lê o parágrafo, ela está falando sobre o quê? E você vai colocar na frente, ok? Atividade 4, escreva a definição com exemplos dos verbetes listados abaixo. Se preferir, consulte o dicionário. Então, aí na letra A, nós temos a palavra espelho. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma definição da palavra espelho. Tá? Vocês vão definir a palavra espelho. Posso olhar no dicionário? Posso, mas eu posso, se eu quiser dizer que o espelho é um objeto do qual a minha imagem pode refletir? Pode, você está definindo o que é isso, tudo que é espelho. Tá? Então, se você souber o que é, você escreve. Se você não souber, procura no dicionário. A questão 5, passe para o plural as palavras definidas na atividade anterior. As palavras da atividade anterior é espelho e doce. Então, vocês vão passar para o plural. Espelhos e doces. Só acrescentando S, ok? Questão 6. Classifique quanto à acentuação tônica todas as palavras do trecho a seguir. Então, vocês vão pegar todas essas palavras do texto a seguir. Logo abaixo aqui, ó, em vermelhinho, vai estar o gabarito para você poder ir conferindo. Aí você vai dizer se essa palavra, ela é aldeia, né? Aldeia, ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Você vai ver, aldeias. Não é a última, é a penúltima, então eu vou classificar ela como paroxítona. Depois, qual é a próxima palavra do texto? Todo. O todo. Todo. É oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Você vai definindo. Todo. Não é a última, então não é oxítona. É a penúltima, eu classifico como paroxítona. E aí você vai fazendo todas as palavrinhas até lá embaixo. Se tiver palavra repetida, você não precisa escrever novamente, tá certo? Você vai escrever só se você ainda não definiu. Ok? Aí a gente encerra 61. Vamos para a página 62. A página 62, né? Nós vamos estar encerrando o capítulo 2. Nele nós estudamos o relato pessoal escrito, o relato oral e o verbete do dicionário infantil. Vamos relembrar o que foi estudado? Então, nós basicamente estudamos sobre isso. E aí traz um trechinho do livro Férias na Antártica. Vocês vão dar uma lida aí. E aí vão responder a letra A. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase seguinte. Esse texto é um texto pessoal ou é um verbete do dicionário? O texto pessoal, ou relato pessoal, desculpa, ou verbete do dicionário. O relato pessoal é aquilo que você está relatando, uma coisa pessoal sua, né? Então, eu fui a uma festa na casa de uma amiga, lá eu encontrei com os meus primos, foi muito divertido, nós brincamos, comemos doces, encontrei com a minha avó, brinquei. Então, você está relatando uma coisa sua, é um relato pessoal. Então, você vai dizer aí se é relato pessoal ou verbete dicionário de acordo com esse trecho, desse trecho em amarelo. Na letra B, vão retirar do texto duas palavras, proparoxítonas
5 palavras oxítonas e todas as palavras paroxítonas que estão na primeira frase. Primeira frase lá em cima, tá? Ó, primeiro, fomos para um continente que não tem dono, bandeira ou hino, onde sentimos temperatura abaixo de zero. Essa é a primeira frase. Então, você vai pegar todas as palavras paroxítonas que estão aqui e vão colocar aqui abaixo. Já no proparoxítono, oxítono, mas de acordo com o texto todo. Você vai escolher 2 e oxítono você vai escolher 5. Questão 2. Leia o texto a seguir. E aí tem aqui um verbete, né? Que é como você encontra no dicionário, a palavra continente. Ela faz a separação silábica, depois ela faz a definição do que é. E aí vocês vão encontrar isso aqui em que local? Vocês encontram dessa forma? Em um verbete de dicionário. Então, todas aquelas palavras que encontram no dicionário, que são muitas, nós chamamos de verbete, tá? É o verbete do dicionário. Questão 3. Utilize as sílabas do quadro para formar palavras relacionadas a cada uma das seguintes definições. Então, um instrumento, letra A. Para costurar ou bordar à mão, que consiste em uma haste reta, pontiaguda e com pequeno orifício na extremidade, por onde passa a linha, a lã, o barbante, etc. Que objeto é esse? Que instrumento é esse? É uma agulha. Então, você vai juntar todas as palavras que estão aqui, ó. A, depois, gulha, vai formar a palavrinha aqui. Então, a mesma coisa na letra B, C, D e I. Depois que fizer, confere aqui para ver se está certinho, tá bom? Questão 4. Utilize as palavras do quadro para completar as frases. Então, todas as palavras como sílaba tônica, então todas as palavras que têm a sílaba como sílaba tônica. Vocês vão organizar aqui de acordo com o que está escrito. Então, todas as palavras proparoxítonas têm a antepenúltima sílaba como sílaba tônica, porque nós temos a regrinha, né? Oxítona, última, paroxítona, penúltima e proparoxítona é a antepenúltima. Então, última, penúltima, antepenúltima. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Aí vocês vão organizando aqui. Agora, todas as palavras paroxítonas têm a penúltima sílaba como tônica. Por último, todas as palavras oxítonas têm a última sílaba como sílaba tônica. Ok? Que textos estão presentes no nosso dia a dia? Aqui está falando sobre o que nós criamos nesse capítulo, né? Nós falamos sobre rótulos, logotipos. Vocês criaram rótulos em sala de aula, vocês criaram logotipos, né, de alimentos para crianças, vocês fizeram. Nós trabalhamos também os gêneros textuais, né, que isso é chamado de gênero textual, que é rótulo, logotipo. Fizemos também um relato escrito, o relato oral, as características do verbete. Aprendemos também a classificar as sílabas e a tonicidade, como elas são classificadas de acordo com a tonicidade. Trabalhamos a escrita do G, GU, C e QU. E plural dos substantivos. É um resumo de tudo o que nós fizemos nessa página aqui. Então, retome o conteúdo da unidade, pense em 2 informações novas, que, na sua opinião, foram mais interessantes para a unidade, relembre os gêneros textuais, os conhecimentos linguísticos, ortográficos, as dicas relacionadas ao desenvolvimento da oralidade. Pense também qual foi a atividade mais desafiadora e o que é possível fazer para melhorar a rotina com os estudos. Escreva um pequeno relato pessoal de suas impressões. Então, nós temos pouquíssimas linhas, 3, você vai escrever um relato pessoal da sua impressão, tá bom? Você vai trazer as informações de acordo com o que você estudou e achou interessante dessa unidade, ok? Hora de praticar atividade de múltipla escolha, então vocês vão fazer aqui da 65, depois vocês vão tirar uma fotinha e enviar para a tia, tá? A 66 também. Isso tudo é um resumo do que nós fizemos, e aí você vai saber onde encontra sua dificuldade. Se você errar, a tia vai pontuar que você errou e vai te explicar o porquê que você errou.
E aí vai até a 67, que a gente encerra aqui, tá bom? E a gente fecha essa unidade aí, página 67, ok? Faz aí bonitinho, com bastante atenção e envia para o meu WhatsApp para poder te ajudar no que for possível, tá certo? Beijinho, até o próximo vídeo.